Reflexões, Lições, discussões, não são muitos, na verdade são poucos. poucos anos a virar frangos. Um novo programa sobre a experiência humana. Catarina Patrão, E Daniel Zagalo resolvem todos os seus problemas. provavelmente. Sentem-se, que o espetáculo vai começar. O podcast Poucos Anos a Virar Frangos e os seus anfitriões, Catarina Patrão e Daniel Zagalo, não assumem quaisquer responsabilidades legais por quaisquer ações ou crimes cometidos por ouvintes que citarem o programa como causa ou inspiração. Para mais informações, caem juízo e assumam as suas merdas. Olá, bem-vindos de novo ao podcast Poucos Anos a Virar Frango. Estamos de volta, eu sou o Daniel e esta é a Patrão. Diz olá, Patrão. Olá pessoal, Como bem-vindos estás? novamente. Está bem, Tudo bem? um pouco com prisão de ventre, como tu sabes, mas para isso, aqui copinho de água na mão, todos aqui isto passo. O primeiro tópico de hoje era a prisão de ventre, ainda bem que já resolvemos essa parte. Ainda estás a dizer bom ano às pessoas ou não? Não pá, hoje já estamos passou a demasiado tempo. 7/2. Cumpriste a regra ou ainda ficaste... Não, imagina, era dia 29 de janeiro, ainda estava a dizer nos e-mails: votos de sucesso para os vossos futuros trabalhos e um bom Boa ano sorte com as vossas 2023. resoluções e tal. Não, tipo, eu não vou dizer isso a empresas e Não caralho. vais dizer isso em empresa. Pá, imagina, resoluções. Elas nem fazem bem, não é? São adultos, não te esqueças. Que isso te cai com o tempo. Pois, é capaz, vamos dizer que sim. Bem, o tema de hoje definido é uma coisa chamada síndrome de impostor. Isto talvez se relacione um bocado, acho que se vai relacionar um bocado com um episódio que nós fizemos há algum tempo sobre trabalhar. Particularmente eu comecei a pensar neste tema para o podcast depois de ter uma conversa no contexto do trabalho, porque é uma tal conceito e tal, como é que isso aparece, e acho que vale a pena nós falarmos um bocadinho sobre ele agora. Primeiro, temos que o definir, não é? Esse Por é o favor. plano. Yeah. Portanto, para quem não sabe, primeiro, ainda bem. Segundo, síndrome de impostor basicamente é quando tu estás num contexto social, acho que é mais social do que outra coisa. Talvez possa ser um bocado pessoal, tipo introspectivo e tal, mas eu vou dizer social. Estás num contexto social e tens uma sensação, muitas vezes pode ser bastante forte e pode ser saturante, que tu não estás num contexto que faça sentido para ti. Estás tipo in over your head, estás demasiado coisa a acontecer, as pessoas estão a esperar coisas de ti que não deviam estar a esperar, que estás num sítio errado, estás a sentir boa pressão, ou seja, fala-se ao real ou whatever, e na verdade a qualquer momento tu vais ser desmascarado como uma fraude, que não devias estar onde estás, e o mundo vai desabar. E também se relaciona um bocado com a ansiedade, obviamente, né? Mas isto é uma coisa mais específica. Eu diria que passa um bocado por aí. Acho que a ideia de impostor é mesmo porque tu te sentes como não devias estar onde estás, independentemente da realidade da situação, e que vais ser desmascarado e vão-te apontar para a saída. O que é que achaste da definição? Está boa? Mais ou menos, eu acho que faltou aí um termo importante, e até eu pegaria por aí, porque eu queria que nós balizássemos as coisas, Ok. porque acho que há uma coisa quando se fala de síndrome de impostor tem que vir com a certeza que é insegurança, não é? Eu sinto pouco que vem daí. Manifestação de uma insegurança. E até tenho alguma dificuldade em distinguir ambas as coisas. Síndrome de impostor e insegurança às vezes conseguem ser. Eu diria que talvez síndrome de impostor é um bocadinho mais específico do que uma insegurança. Inseguranças acho que podem ter várias formas que não vão necessariamente bater num síndrome de impostor. Mas Ok. Yeah. E tu dirias que sofres de síndrome de impostor? hoje em dia já acho que faço um bom trabalho a lidar com ele. Ainda bate, mas já não é uma cena. Então tu não te consideras afetado por esta síndrome? Não, historicamente sim. Bastante. Não, estou a falar do dia de hoje. Estás preparado? Hoje. É a minha pergunta. Estás ou não, Zagal? Essa foi agora. Então vamos passar aqui para o segmento de Bora. teste, não é? Portanto, informação importantíssima. Quem quiser acompanhar a cristianetiel.com, adivinha o que é que vem a seguir? .br. O que seria? E aí? /teste a síndrome do impostor. Vamos começar. A primeira coisa que me aparece é um anúncio: invista 250 e ganhar 9 na Amazon. Sim ou não? Portanto, são só 10 perguntinhas, pessoal. Também podem fazendo ao mesmo tempo. Frequentemente tenho sucesso em testes ou tarefas, mesmo com medo de não me sair bem ao assumir a responsabilidade. Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, quase sempre. Ok, tenho medo de fazer um teste, mas corre-me bem. Essa é a pergunta? Se isso me acontece. Frequentemente tenho sucesso em tarefas ou testes, mesmo com medo de não me sair bem ao assumir essa responsabilidade. E é tipo nunca, às vezes, Sim. frequentemente?
Pá, às vezes. Às vezes. Bolas, estes anúncios são Acontece malucos. muitas vezes, mas é. Neste BR. Quando as pessoas me elogiam por algo que eu fiz, sinto medo de não conseguir manter as expectativas sobre o meu desempenho no futuro. Antes sim. Mas agora É agora. Não? Já não? Raramente ou nunca? Ou às vezes? Raramente, I guess. Não sei, porque Já foi. Quer dizer, ainda passa atrás. Não, pode o que quiser. Pode ser. Mas imagina, também eu acho que as pessoas têm sempre um bocado de humildade a receber elogios, né? Quando me elogiam, ficam meio tipo, calma, isto não foi assim tão coisa, tipo, chill it. Mas isso, eu não digo que isso não é a mesma coisa, tipo, oh não, estou a ser louvado e agora não vou corresponder. É só, tipo, Não, mas eu não gosto de ser elogiado, fico desconfortável a ser elogiado. Mas eu acho que isso não é uma coisa. eu estou ok com receber elogios até. Yeah, sou essa menina, mas às vezes, tipo, depende de quem vier o elogio. Se o elogio vier de um Se certo for feio, professor. tipo, base daqui, mano. Não, estou a falar, por exemplo, se for de um professor que eu admiro, não é? Que entre nós, mas professor. quem estou a falar. Olha, todas as classes aprecio, percebes? O homem do lixo também pode elogiar que eu aprecio. Não é preciso ser professor. É assim. Não é preciso ter educação formal. Se eu vou Percebes? pôr um assobio no Homem das Obras ao lado de um elogio de um grande professor catedrático, não sei se vou, não consigo. Eu gosto bastante dos homens das obras. Sim, Eles mas nunca me imagina, elogiam a eu mim, sei que. percebes? Sim, mas Se uma coisa é o eles me professor. elogiassem. Sim, mas o professor catedrático não Cada está a um assobiar o fala meu bem o rabo, rabo. está a assobiar o meu cérebro. Eu sinto que isso é um pouco mais louvável. O meu rabo eu sei que é bom. Mas tu agora não o meu trabalhas cérebro no teu eu não rabo para ele ficar bom? Bro, eu não. Vá, estamos a entrar aqui num assédio ou não? Está bem, puto, mas. Agora, sabes porque é? Agora, isso já nem sequer te podem elogiar porque é crime. Agora o piropo é crime. Pronto, ainda vamos entrar por aí. Vá. Estamos a desviar-nos aqui do curso. Eu não. Agora passei. Agora parecia grande cabra, pessoal. Eu não. Se não for professor, tipo, não venhas falar comigo. Foi Não, uma mas. mala história. Opá, depende. Vamos. Bom, Tivesse o casaco de tweed. Desculpa. penso que as minhas conquistas são pura sorte. Eu estava no lugar certo, na hora errada, na hora certa, ou conhecia as pessoas certas. Desculpa, pessoal. Não, isso quase nunca. Quase nunca? Nunca. Isso é verdade parcial. Bro, imagina, este teste também é muito fácil de responder. Também qualquer teste BR seria fácil de responder. Não, mas porra, pronto. Eu acho que isto demonstra que não sofro disso. Não é? ainda não acabou. Estamos na 4 de 10. Receio que as pessoas importantes para mim possam descobrir que não sou tão capaz quanto elas pensam que sou. Não. Esta também não, porque as pessoas próximas de mim sabem que eu sou de facto bacana, não é? Não? Sei lá, não sei. Tipo, a minha mãe, por exemplo, não percebe nada do que faz, pá, do que eu faço. Para a minha mãe eu sou Pois é. máquina. Mas eu tenho amigos que são mais inteligentes do que eu. E então aí fico um bocado tipo, quando é que ela vai perceber que eu sou burro? A ver? Eu abro boas portas nesse aspecto, por exemplo. Ok. E eu, Sei o que isso quer dizer. diz? Sei o que é que isso quer dizer. Abres as portas. Imagina. São mais ou por menos exemplo, janelas. o Tiago vai voltar a ser mencionado neste episódio. Ok, Pá, ok. Aquele bacana é outro nível. Tipo, o bacana faz exercícios para serem incluídos nas sebentas das cadeiras e manda às professoras. E ele é tipo, patrão, resolve lá aí. Pessoal, eu não estou nem a gozar, eu tive meses para resolver aquela merda e não resolvi. E disse ao Tiago, visto desde já que eu tenho muitas valências, mas estar no teu topo do cérebro não é uma das minhas. Então quando ele Logo. vem com isso, tu não ficas tipo, bem, se eu não consigo fazer isto e o Tiago consegue, então eu se calhar não sou assim tão boa, etc. Imagina, eu acho que. Olha, estamos aqui a desviar-nos do quiz, mas olha o que é. Vamos cá para isto. É isso. Eu não, O público está ansioso para voltar para o quiz. uma das coisas que eu mais faço é, ainda naquela cena de hierarquia social, é. Eu sempre tive num ponto da minha life em que eu via a inteligência bué como alguma coisa que dizia onde é que eu estava na minha hierarquia social. E Capital social, na minha altura, acho que já falámos sobre isto, mas na minha altura do básico, até falámos sobre isto no primeiro episódio, era um pouco a minha. Era o teu estatuto, Era o meu estatuto. É assim que funciona na escola. Aliás, eu até achava que isso era o meu valor. Eu não tinha qualquer valor. Eu até me achava feia, tipo, não é que eu seja linda, mas tipo, eu achava-me feia porque nem sequer era uma qualidade. No meu cérebro, a minha única qualidade era. És inteligente. Não é nem inteligente, ter boas notas. Tens boas notas. É isto. E depois, Mas é isso. É assim que, tipo, isso é uma coisa que acontece porque é assim que o sistema social da escola, quando é dos miúdos, É verdade, forma, não é? é Há verdade. Tipo, os que têm boas notas, há os que são os palhaços da turma, sei lá, os que as tipo, põem a mão no giras, cu, hostilosas. exatamente, Ih, ok, é. foste para outro Tipo, os lado. estranhos estão no Fiona. canto da sala dela, estás a ver? Sim. Se soam lá a camisola. whatever. Ok. Pronto, e foi um bocado. Tive uma boca aberta. Foi um bocado por aí quando eu era miúda. E depois, entretanto, quando eu comecei a Há dar mais algum. dimensões para as pessoas. Depois começam a aparecer. Então, quando eu comecei a conhecer algumas pessoas, foi do género: qual é que é o nível de inteligência dessa pessoa? E depois aprendi
é uma coisa mesmo estranha de se fazer porque não diz nada. E acho que estou a diminuir ao longo do tempo. Que é tipo, deixar eu sentir-me intimidada pela inteligência de alguém foi algo que eu tive que treinar em mim. Porque isso intimida-me muito. Tenho uma amiga que ela é mesmo e sempre foi mais inteligente. Eu sempre elogiei toda a gente, digo bem dela e sempre senti quase insegurança. E ela é das minhas melhores amigas. E ela até ralha comigo e tive que aprender a relativizar isso ao longo do tempo. Porque, bro, voltamos às barras. O que a bacana tem na inteligência, eu hei de ter noutras cenas e isso tranquiliza-me. E nem sequer precisava de ter outras barras. Foi uma coisa que eu também tive que me treinar. Que é tipo, mesmo que eu não tenha outras barras, bro, that's just fine. O que é que tem? Tipo, ela tem o nicho dela, tens o teu, as pessoas não vão deixar de ti gostar de ti só porque tens uma barra na inteligência mais baixa. Há pessoas que querem fazer isso, mas sim, no geral eu concordo contigo. Acho que trata-se um bocado de. Pronto, lá está. A ideia, para mim, a ideia de descobrir um bocadinho mais dimensões das pessoas do que só tipo. As notas, como tu disseste. Completamente. É estúpido. Discernir isso é estúpido, mas lá está. Mas acho que é uma coisa que persegue até ao final. Estou ansiosa por sair da faculdade para essa merda acabar. Mas quando não for faculdade, tal e qual, já sabia que dizer isso. Há de haver outra coisa no trabalhinho. A raça humana não muda fora da faculdade. É uma coisa, somos tão. Outra vez esta conversa. Porra, eu pensava que a vida adulta era diferente. Estás mesmo quase a ir e depois toda a gente vai ser uma espécie diferente em que está acima completamente transcendente. Não vai acontecer. Então vá. Voltando. Costumo me lembrar mais das ocasiões que não fui capaz de entregar o melhor do que as vezes em que me saí bem. Sempre. A sério? Sempre. Sempre. Mas é só mais. Para mim é só a forma lógica de tu fazeres as coisas que quiseres ser bom. Não concordo nada, pá. Eu utilizo bem as minhas vitórias para me dar. Isto é bem estranho de dizer, mas isto começou depois do meu primeiro ano de faculdade. Depois do meu primeiro ano de faculdade, eu olhei para trás e pensei: foda-se, se eu fizer esta merda, a partir de agora faço qualquer coisa. E imaginem, eu vejo mais assim. Eu vou ver mais essas vitóriazinhas eu identifico-me com para isso. Me tipo, inspirar a mim mesmo. Eu quase que é género: bacana, tu és bada boa, fizeste isto, fazes isto e muito mais agora. Sim, e tens razão quando dizes isso. Eu também consigo identificar-me com isso. Mas o que eu queria dizer era: eu agora raramente não tenho confiança para fazer alguma coisa que queira fazer. Estás a ver? A questão é, como isso está assente, eu já não tenho que pensar em coisas que fiz bem para motivar. Mas eu motiva-me, ou seja, para mim é muito mais produtivo concentrar-me no que fiz mal e porque é que fiz mal e quando fiz mal o que é que estava a acontecer para agir sobre isso, para não repetir isso. Estás a ver? Portanto, concretamente, eu penso muito mais nos meus falhanços do que nos meus sucessos. Mas os meus sucessos estão na base da minha confiança. Portanto, não sei se isso responde à tua pergunta, estás a ver? Mas concretamente eu nunca me ponho a refletir: mas fiz aquilo, fiz. Eu meto muito mais vezes a fazer isso. Tipo... É só tipo, fiz isso, bacana. Aliás, eu gosto bué de fazer isso. Isso para mim ajuda-me. Aliás, no outro dia foi final do ano e estava a falar com a minha mãe sobre isso. Estávamos a falar sobre o ano e mãe, este ano foi um ano bué bacana. Eu acho sempre que o meu ano é sempre melhor. Já falamos sobre isto, tipo, e depois refleti sobre as coisas bacanas que eu fiz durante o ano e durante os outros anos. Claro que as coisas más também, mas acho que é mais ao contrário. Ok. Não consigo ver como é que isso afeta as pessoas de forma diferente. O que é que funciona melhor para ti? É difícil para mim aceitar elogios sobre minha inteligência ou realizações. Às vezes diria difícil, é só desconfortável. Às vezes. Sinto que o meu sucesso se deve a algum tipo de sorte. Parcialmente, não sei se isso está aí, mas parcialmente. A pessoa está sempre no barulho. Decepcionado com os meus resultados e acho que eu deveria ter realizado muito mais. Não, já não faço muito isso. Raramente. Já não faço muito isso. Tenho medo que as pessoas descubram que eu não tenho tanto conhecimento ou habilidade. É isso, pronto. Sim, é isso mesmo, mas não, já não tenho isso. Também não? Então é nunca ou raramente? Raramente, vais para raramente. Pois, eu nunca. Costumo comparar a minha capacidade com as pessoas ao meu redor e sempre. Acho que elas são mais inteligentes do que eu. Isso, às vezes. Não acontece. Antes, quando estava na faculdade, acontecia boas vezes. Agora já não acontece tantas vezes. Você tem poucas características da síndrome do impostor. Não mentiste. Obrigado, ponto no teste, é verdade. Eu faria esta Tudo validação. Bem. Todo mundo sente essas coisas vez ou outra. O importante é que você não deixa o medo de separar. É isto que eu tenho para te dizer. Então, mas enquanto eu estava a fazer o teste, sentirias que ias ter melhor, pior nota do que eu? Ia ter pior nota do que eu, certamente. Ias acusar mais síndrome do impostor? Claro que sim. Ok. Já uma vez pensaste sobre isso?
Sobre tipo, se calhar tem que ser do impostor. Ou, tipo, Não em nunca- particular. Não, Não em particular. Às vezes acho que também se fizer isso vai não é assim, nem é se calhar esta expressão que eu quero utilizar, mas vai assoberbar o problema, vai tipo só. tu pensaste sobre isso, tipo self-fulfilling prophecy. Acho que vai ser exatamente. Então não penso muito, eu tenho que síndrome do impostor. Então achas que não afeta agora a tua vida de uma forma relevante? Eu vou-te dar. Então vamos fazer assim. Eu vou-te dar um exemplo em que esta conversa surgiu na minha vida social. Estás a ver? Manda vir. E estava a falar com um amigo e ele trabalha dentro de uma equipa e tem tipo um team leader, whatever. E ele estava a comentar comigo sobre como ele recentemente tinha tido uma interação social com a pessoa que tinha sido mais. Como é que ele deu a entender que ele tinha sido mais transparente, não tinha sido tão presente a relação patrão-trabalhador. Patrão não és tu patrão, é tipo superior. Superior e tipo. Whatever, inferior, whatever, top e bottom, mas tipo o team leader e o team member, whatever, não consigo falar. E ele estava a comentar como neste dado contexto ele tinha conseguido falar com ele e normalmente ele estava sempre um bocado tipo a pensar cuidadosamente nas palavras porque estava com essa relação presente e não sei o quê. E eu tipo fiquei mas porquê é que tens de estar com essa atitude? Tipo, se estiveres a falar de uma cena e isso que tu estiveres a dizer fizer sentido, podes só falar e é na boa. E começámos a falar sobre ele ter essa atitude de... Porque eu, lá está, eu sou muito sensível a essa questão da honestidade e não sei o quê. Então começa porque é que estás a filtrar? Tipo, fala com ele normalmente. Tipo, tu não és burro por ter essas ideias. E ele tipo, mas tinha essa cena presente e não sei o quê. Isto para dizer que andámos e chegámos à conclusão que neste contexto, quando tu falas com... Neste contexto ele tinha falado com o seu superior, ele saiu da nossa conversa a achar que provavelmente isso acontecia por causa do síndrome de impostor. Ou seja, a ideia é tu reconheces obviamente a estrutura que tu trabalhas para esta pessoa. Sim. E vens falar com ela, seja do que for, estás a ver? Instantaneamente tens a pressão de viver às expectativas que o teu team leader tem para tu como team member, estás a ver? Se não andas a perder muito tempo no expediente, se estás a corresponder à visão que ele tem do teu rendimento, da tua pessoa, das tuas competências, etc. Estás a ver? Vai um bocado na linha do que falámos anteriormente, se não é a inteligência na esfera das notas e tudo mais, há de haver em contexto de trabalho outras oportunidades para a síndrome do impostor se manifestar. Não, exatamente. Ou seja, a ideia é um instinto de sobrevivência, no fundo, porque tu vais falar com esta pessoa e instantaneamente pensas, ok, por causa do nosso contexto, o que é que ele vai esperar de mim? E isso entra na tua equação quando pensas no que é que vais dizer. Sim. É assim, eu identifico-me 100%. E a nível da escola isto é, imagina, tu não estás a ver, eu tenho esta conversa primeiro com toda a gente e depois com o professor mesmo, tipo, já lhe disse, o professor estava a falar comigo e eu, professor, eu não vou descobrir absolutamente nada de novo. O professor tem que perceber que eu não sou inteligente, eu só tenho boas notas porque eu me esforço bastante em tudo o que faço, mas eu não tenho inteligência absolutamente nenhuma. Autoestima. Não, mas eu já fiz isto, primeiro faço isso com toda a gente, porque eu não digo, acho que isto é verdade, em parte. Não, acho que é verdade. Ninguém te perguntou. Em segundo lugar, estamos no meu podcast, percebes? Eu faço o que eu quiser. Diz lá. e tive quase para fazer isso outra vez com os professores sobre a tese. Queria ter uma conversa com o professor sobre a tese. E como já tivemos uma situação chata neste semestre, eu tive para lhe dizer: o professor vai ter que perceber que eu não sou uma aluna brilhante, eu não sou a aluna de 20 que espera de mim, e eu não vou voltar a chorar por causa do. Eu não vou voltar a chorar como já fez chorar quase por causa da nossa conversa, percebe? Eu não sou aquele que espera de mim. Já tive mesmo. E tive mesmo para dizer isso. Literalmente só te perguntei se já tinhas lido este artigo. Não venhas com os teus problemas, por favor. Calma, tenho mais 3 reuniões hoje, não preciso de 3 pessoas a chorar. Mas é isso que estás a falar. É isto, não é? Pronto. Acho que isto é o contexto mais simples. De superior / inferior ou não? Sim, lá está. Para mim, a parte engraçada com isso, e eu, pronto, se quisermos falar sobre. Para mim, todas estas coisas que eu falo, a solução é sempre a mesma, que é tens que só reconhecer isso, estás a ver? Quando reconheces isso, percebes que não faz muito sentido deixares isso ter influência sobre ti. Percebo. É só tipo reconhecer, ok, esta pessoa está a falar comigo, mas eu não estou necessariamente. Não estou na conversa. É que depois o que acontece é isso tira-te da conversa. Porque é que isso para mim ativa o meu radar de honestidade? Porque a partir do momento em que tu estás a pensar no que é que a pessoa pensa de ti, tu estás a falar do tópico
em questão. Estás a ver? Portanto, no contexto de uma equipa, estás a ver? O meu team leader vem falar comigo: olha lá, estou aqui com um problema, não. E ele está-te a explicar o problema, estás tipo: oh não, ele chamou-me, ele está à espera de eu resolver o problema, agora vou ter de resolver o problema, como é que eu vou safar desta? E é tipo, não estás concentrado no problema, estás a ver? Portanto, vais ser pior. Para, eu adoro quando tu fazes esta voz, eu tenho que fazer. É a minha voz de anime dobrada, estás a ver? É espetacular. Oh não, ele é demasiado rápido para mim. Não tenho nem palavras, pá, continua. Mas o ponto é. Sim. Tipo, foca-te só na conversa. Tipo, tira. Porque esse foi a conclusão da minha conversa da outra vez. Foi que a parte de a retirar do teu síndrome do impostor é: tu queres ser o que é suposto seres, não é? Mas o paradoxo é: se tu estiveres preocupado com seres o que é suposto ser, isso estar na tua cabeça torna-te pior no que queres ser. Tu só vais conseguir ser o melhor, insere rótulo que tu tens, não é? Ou como tu te vês, se estiveres focado no assunto em que estás focado. Não estás preocupado com os teus problemas de cabeça e aquela pessoa gritou comigo a semana passada e esta pessoa agora está a gritar comigo e não, te quer dizer a mesma coisa, te quer dizer que eu estou aqui mal. Ou seja, tu quase sugeres que eu faça o oposto do que estou a fazer. Ou seja, em vez de olhar para a síndrome do impostor como se eu pensar que estou a sofrer disto, entre aspas, vai piorar. É, não, miúda, tu estás a sofrer disto, por isso encara o problema desta maneira. Estás a enganar-te a ti mesmo, portanto relaxa e tipo, percebe que estás a ser tipo, isto é, acho que síndrome do impostor, estás a ser injusto contigo mesmo, certo? Sim. Pronto, é isso. É isso, é tipo, estás a ser. Porque a maior injustiça que está por debaixo disso é que ninguém espera que eu tenha algum tipo de adversidade a desempenhar o meu papel. Estás a ver? Se tu és o team member, o team leader, na tua cabeça, quando estás com o síndrome de impostor, a pensar que o team leader não tolera eu estar a ter algum problema, estás a ver? Eu sou tipo, eu sou a peça na máquina que tem que trabalhar. E se a pessoa tiver algum mérito como líder, não vai ter essa expectativa de ti, não é? E fora de contexto de trabalho da faculdade, em que outros exemplos é que vês? Eu não queria estar a repetir-me da outra vez que nós falámos, mas por exemplo, no desporto isto também acontece, quando as pessoas querem trabalhar em equipa, vamos dizer no desporto, e tu vens para dentro da equipa com percepções e preconcepções tipo, não, eu sou o gajo, tipo, eu é que marco os penaltis, estás a ver? Sempre marquei os penaltis, agora sou marco os penaltis, estás a ver? E se isto está na tua cabeça, tu não estás a dedicar-te mesmo a o que é que se passa no meu plantel. Se eu ando a treinar os penaltis, se aquele gajo anda a treinar o dobro do que eu, tipo, isto é um exemplo parvo, estás a ver? Mas a ideia é, quer dizer, se tu entras na situação com outras merdas que não interessam a ninguém sobre o que é que tu achas que deve ser, o que é que tu achas que aquele gajo deve ser, e assim não estás dentro da situação, não estás absolutamente focado. Absolutamente focado diz que tens de estar tipo super, mas não estás a priorizar o que se passa, estás a ver? Não estás a priorizar a situação. E depois, lá está. E depois eu sinto que isso entra um efeito bola de neve, porque tu obviamente tens a mente ocupada, pelo menos parcialmente, com isto, e depois sabes que tens a mente parcialmente ocupada com isto, e ficas tipo, porque estás a mente... E depois tipo, já sabia, estás a ver, já sabia que era de uma impostora, tipo, já sabia que não estás aqui bem, estás a ver, eles vão descobrir, estás fodido. E pá, quem diz, pronto, acho que tem que haver sempre esta necessidade de, achamos que estamos num patamar e a label, né? Temos que manter essa label. E depois lá está, tipo, é comum, todos nós temos que desempenhar papéis na sociedade. A parte mais fácil era um emprego ou assim, mas depois também há papéis que nós damos a nós próprios para desempenhar. Sim. E por uma razão ou outra pomos essa pressão e depois podemos não. E depois, se tu fores injusta para contigo nesses critérios, também podes desenvolver isso para contigo próprio. Estás a ver? Ou, sei lá. Lá está. Eu penso sempre naquele dos conteúdos de fitness das influencers, em que é tipo, têm que se lembrar que o progresso não é linear, que vão ter dias maus e não sei o quê. É tipo. Isso é bem importante, pá. Isso é a minha vida no meu Instagram falso, pá. Pessoal, estamos a gozar comigo. Mas isso é o reconhecimento que, se tu não tiveres cuidado, tu enganas a tua cabeça, estás a ver? Tu pensas que é suposto tu não falhares. Estás a ver? Portanto, se estás a falhar, como ninguém pode falhar na tua cabeça, então estás a ser uma impostora. Por acaso, agora que falas nisso, se calhar tenho isso com o fitness, pá.
Porque imagina, já tive uma fase em que estava bué da magra, estava dizendo, mas isto aconteceu um bué da vez, mas eu continuo agora a treinar. E eu não estou nem estou magra quando Agora estava estás a antes. comer também. Se calhar é isso. Antes treinava e não comia. Vou Agora passar treino e como e este estou gorda como a caralho. Vou passar este ponto. Hã? Desculpa. É isto? Estou. Eu estava a fazer o teu diálogo interno, estava a falar o que eu. Mas imagina, depois como não estou, como estava antes, é tipo, digo que treino. Nem sequer vale a pena. Mas para quê? Não, para quê? Para as pessoas sequer olhar para vale a mim e achar pena, que eu não treino nada, mais vale não fazer nada, mais vale emagrecer, perder todo o músculo, para quê? As pessoas depois acharem que eu não estou a fazer nada, digo que treino e não treino. Mas não deixa de ser parva. Isso também é uma cena, também, para voltar ao desporto, isso também é uma cena de psicologia do desporto comum que é. Tipo, tu tens o teu nível de competência, estás a ver? E treinas. Vamos dizer, vamos dizer que és uma pessoa que treina e depois compete, né? Tu tens o teu volume de treino, não é? E à medida que estás a treinar, estás a avaliar-te a ti próprio, que é que consigo fazer isto bem, consigo fazer isto aquilo bem, blá, 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 blá. E depois tens estas dimensões todas para a tua atividade, chamamos assim. E depois tens de competir, e é sempre diferente de competir de treinar, não é? Nem que seja só pela pressão. Sim. Estás a ver? O que é que acontece? Por N variáveis que existem, a tua performance a competir vai variar. Estás a ver? Onde é que entra a falácia? Que é, tu tens um dia que corre tudo bem e a partir daí, ok, este é o meu standard. O meu pico é o meu standard. E não admites que haja variância dentro desse pico. E isso é super tóxico. Puta, eu tive que parar de correr por causa dessa merda, porque eu ia correr e eu corria. Isto é completamente verídico. Imaginem, eu corria tipo 8 km. E a seguir corria 8,3. Pessoal, eu não há menos que isso. Não, eu não me permitia correr menos do que 8,3 km. Eu passava-me da cabeça, ficava furiosa comigo. E depois eu tive de dizer: Catarina, vais parar de correr agora. Porque depois eu obriguei. Porque depois eu cheguei aos 10. E depois chegar para correr 10 km sucessivamente era. Pá, cansativo assim. Era um bocado cansativo. Era um bocado chato. Tive que parar de fazer essa merda. E a parte engraçada é que se eu viesse falar contigo, é tipo: ei, pá, tu não sabes. Fogo, corri 8,3 km, mas eu só corri 7. Eu tipo, pá, está-se bem, tipo, continua a correr. É na boa. Tipo, é bom, é fácil para a tua cabeça encaixar e tipo, o gajo às vezes tem de mal. Só para ti é tipo, não. Tens de ser perfeito, tens de ser perfeito. Nem sabia que tinha input para dar desporto, e eu que não sei nada de desporto, afinal tenho aqui algo. Tens ponto individual, tipo. Obrigada por me incluir tipo, na no vossa que toca escala. ao nível físico, acaba. E depois lá está. O físico é uma dimensão, e depois o mental é outra. Não mentiste. Para fechar este ponto, eu diria só que uma outra situação, uma ultimazinha, que eu às vezes posso sentir síndrome do impostor. O quê? Não sei. Desculpa, é síndrome do impostor. Síndrome do pastor. É uma cena estúpida, mas é com as pessoas. Às vezes eu fico zangada quando eu me esqueço de perguntar alguma coisa às pessoas. Que eu fiquei de perguntar, ou tipo, de algum som que elas me disseram: olha, isto vai acontecer, eu esqueci-me, alguma data importante. E às vezes, quando me esqueço dessas cenas, eu penso tipo, esta pessoa agora vou achar que eu sou uma falsa amiga, uma falsa simpática. Ela é mesmo de aparências, ela não quer mesmo saber de mim para nada. E isto acontece. Já uma vez te acusaram de seres falsinha? Eu auto-intitulava-me. Bom, o que é que se passa hoje? Vou explicar. Do autoclock? A minha defesa é assim, pessoal, como vocês sabem, nós somos os novatos e hoje estou com os fones. Isto Estás a tripar? eu adoro, mas ao mesmo tempo tenho que tripo um bocado, eu fico mesmo confusa. Mas pronto, quando era mais nova eu tive que parar também, que isto era uma cena que eu fazia. Eu era capaz de dizer mal de uma gaja. Portanto já és ex-falsinha, é isso que estás a dizer? És uma falsinha em recuperação. Tive que tentar parar de dizer mal das pessoas. Eu sou uma Não, então, quando nós éramos mais novas era uma expressão que eu estava a ver. Eras uma falciana, não é? Ou falsaino, na merda. Não assim. sei se era. Não dizer, tem. Ok, tem aqui o público que diz que sim. Não, isto era uma cena. As falsainas. Porra, pá, não consigo falar hoje. As falsainas. Falsainos, mas vem do francês, é? Falseino? Sabes filtrar isso? Sim, então. É tipo como o Rio Sena, falseino, é isso? Sim, ou com aios, não é? Tipo, é como tu quiseres, essencialmente. Okay. Mas já foste acusada de seres falsa? Pá, nunca me disseram na cara. Recuperação? Não, pá. Não. Ok. Não fui. Mas ainda te preocupas? Ficas tipo. Claro. Não podem achar que eu sou falsa. Um pouco. Okay. Um pouco. A minha pergunta para ti é: o que é que está na origem disto, não é? O que é que está... Não disto em particular, no geral. O que é que está a origem assim do impostor? São estas estruturas sociais de que falámos? Vá lá, quando tu estás a tornar-te num ser humano, tipo, estás a crescer e assim, tu observas tudo à tua volta, né? E identificas papéis. Estás a ir ao encontro daquilo que está no site da CUF.
Infância. o papel da infância. Falta de elogios, está aqui. Pronto, ok, não li a CUF, mas pronto. Pera. E estás tipo. Eu penso sempre que tu, quando estás a crescer, és só um mega. Tipo. Um aspirador de informação. Estás a ver? Ok, isto funciona assim, esta pessoa faz isto. Não. E eventualmente percebes-te que as pessoas. Que as pessoas desempenham papéis e que têm responsabilidades. Né? Começa a perceber o conceito de ter uma responsabilidade. Ou seja, quando tu vais a um restaurante e pedes a comida, tipo, é um ser humano que é responsável por comunicar isso, por depois trazer a comida e não sei o quê. Tipo, eu acho que pode ser, se calhar ao início, quando és miúdo, tipo, nem sequer pensas duas vezes, tipo, ok, está cá, eu digo a cena e a pessoa atrás, mas depois tens que perceber, não, mas aquilo é um ser humano, estás a ver? E se aquele ser humano não disser isto ali, isto vai tudo abaixo. Eu não estou mesmo a ver onde é que estás a ir. Mas Okay. estou a tentar acompanhar. A ideia é, tu reconheces papéis, tu reconheces responsabilidade ali. Ok. E se não fores de aprendizagem lenta, vais reconhecer isso antes de teres para trabalhar. Estás a ver? Certo. Ou seja, quando és miúdo. Sim. Pronto. Agora se eu penso, não consigo falar. Tu aprenda a trabalhar. Mas. O que é que está Ou seja, a dizer? tu teres estas impressões. Ok, Certo. esta pessoa faz isto, esta pessoa faz aquilo, blá, blá, blá. Depois pensas, ok, eu um dia se calhar vou ter que desempenhar um papel. E depois, espera lá, mas eu ainda não faço nada. Tipo, só vou jogar a bola e tiro macacos no nariz. É só isso que eu faço. Portanto, eventualmente vou ter que ser uma pessoa dependível. Estás a ver? Esse conceito de dependível para mim era tipo intimidante, eu diria. Ou Tipo, seja, não pode falhar, perceber que passa por tu ti. eventualmente vais ter um papel na sociedade e que vais ter que corresponder a alguma expectativa que nem seja a tua própria. Não, e a questão é, tipo, nunca chega um dia e alguém te diz, agora já és dependível. Tipo, tu tornas dependível ao aceitares uma coisa, uma responsabilidade. Estás a ver? Mas tu nunca te tornas dependível sem ter responsabilidades, sem te pôres à prova, no fundo é o que eu quero dizer. Ou seja, vai haver um dia em que te vão dar, olha, isto precisa que foi feito assim, assim, assim. E tu tipo, ok, esta pessoa está a confiar em mim. Oh não, esta pessoa está a confiar em mim, estás a ver? ou és naturalmente uma pessoa que é tipo, confia, estás a ver? E não estás muito dentro da tua cabeça com isso. Ou então isso bate como uma cena que eu não posso apontar esta pessoa, que eu gosto desta pessoa. E ele é fixe. Não, acho que é por aí. Eu ia por aí com isso. Estás muito calada. Estou a pensar, aí fez por um caminho que eu se calhar não ia de todo, mas estou a tentar formular. Qual era o teu caminho? Posso pegar pelo teu, diria que é isso. Acho que é a partir do momento em que começas a ter algumas responsabilidades e tens que estar à altura das responsabilidades, mas eu depois também acho que tem que haver alguma coisa que te faz, alguma coisa que tem que estar na origem da segurança. Porque, ok, tens responsabilidades, mas depois alguma coisa tem que dizer que tu não és capaz de as cumprir. E o que é que está por trás disto? Acho que aí é que está o fundo da síndrome. Porque é que, em primeiro lugar, depois de alguém me atribuir uma responsabilidade, porque é que eu acho que não vou conseguir fazer? Primeiro porque nunca fizeste. Ok. Quando é novo, é tipo, eu nunca fiz isto. Ok, não posso não certo, saber fazer. mas depois cresce. E o outro também pode vir de haver a tal variabilidade que nós falámos há bocadinho. Eu percebo, agora estava a pensar na ideia de, sei lá, notas dos testes, ou sei lá, o que for. Tipo, tiveste quanto neste? Tive 90. Fogo, não, tiveste 96. Tu tipo, não. Okay. Pode ser tipo, tão simples quanto isso. Pronto, e depois o sucesso das pessoas à tua volta versus o teu. Exatamente, também podes ser comparativo, também podes ter exemplos de pessoas que estão muito mais ajustadas a uma situação do que tu, e tu se for preciso, nem sequer sabes o contexto todo, mas só tiras essa parte para mexer contigo, estás a ver? E nem sequer sabes, mas esta pessoa tem paixão pelas pessoas desta disciplina, whatever. Pronto, um exemplo pasmo, estás a ver? Tipo, tu nunca raramente tiras o contexto todo, não é? Vamos lá. Outros fatores que podem contribuir para a síndrome do impostor são a pressão em ambientes competitivos, 90 e 96, isto é alta competição. Exames nacionais, o pior momento da minha vida, mas os traços de personalidade, como o perfeccionismo. Que tão fácil, já viste? Bro, essa merda punha-me uma pressão gigante. Eu falei isto há pouco tempo com o último parênteses que vou fazer. Eu estressava mesmo a sério com os exames nacionais. Eu acabei a faculdade, não houve um momento em que eu me sentisse mais estressada do que no exame nacional. Bro, aqueles minutos antes da merda do toque da faculdade e tu só conseguias pensar, está toda a gente com a caneta e com o mesmo exame do que eu à minha frente neste momento em Portugal. Não, mas isto é assustador para mim. Estava nem aí nessa altura da minha vida. Estou a receber bué feedback diferente disto. Desculpa. Okay. Não, mas é interessante, estás a falar disso. Não tinha pensado nada disso. Odiava mesmo este momento.
Pronto, e claro que aqui. Mas provavelmente, tipo, objetivamente já tiveste momentos na tua vida com, sei lá, higher stakes, como é que se diz em português? Tipo, riscos. Com mais pressão, tipo, Exato, razoavelmente que tinham mais pressão do que exemplos do stress. Só que tu se calhar já estavas mais habituado ao stress. Okay, já sabias lidar melhor. É verdade. Essa foi só tipo o nível certo de pressão com o nível errado de não saber lidar. Completamente. O O último. que é que a Goof diz mais? O que é que a Goof me diz mais? Que é essencialmente a infância, não é? Que famílias que valorizam excessivamente o sucesso, em situações em que os pais tanto elogiavam excessivamente como criticavam, há uma probabilidade de a pessoa se sentir uma fraude mais tarde. Pronto. Pronto, podemos. Lá está, essa questão quando disseste das famílias com expectativas e assim. Não me identifico muito com esta. A barra está tão baixa para a minha questão, família. Estás a ver? Desculpem, família. Mas também nunca me vão ouvir. Mas o que eu queria dizer. Nem a minha irmã ouve. Nem a minha irmã ouve. Mas é lá de ouvir e depois ficar um bocado assustada com o que disseste agora. Bro, não, ela concorda comigo. Epá, desculpem, família, continua. Já vamos voltar ao teu roast, mas. Lá está, a ideia de potencial é uma cena que mexe bem com isso. Se tu. Eu falei sobre tu teres um certo nível perceptido de sucesso e tu depois não te dares permissão para seres pior ou melhor, estás a ver? Às vezes isso é pressão externa, estás a ver? Às vezes as pessoas dizem: Uau, tu és bué boa nisto, meu, devias fazer alguma coisa com isto, meu. Isso é bué bom. E tu tipo, tenho, foda-se, tipo, estava só a chilar. Bem, estás a falar mesmo de um caso em particular de uma rapariga que já foi aqui bem mencionada e vai voltar a ser, que é tipo, identifico-me com ela, apesar de eu não estar no mesmo nível do que ela, mas às vezes quando uma pessoa, e vocês também eram meus alunos, tipo, quando começa a ter notas no básico ou no caralho que for, é tipo, ter notas abaixo daquilo começa a ser ui. Nem pensar que é que eu então. Estás a desperdiçar o teu potencial. Não, eles vão achar que eu sou burra, não pode ser. Eu tenho potencial no geral é uma cena perigosa. Porque depois tu metes essa pressão em ti e depois também parece que a estrutura à tua volta mete essa pressão em ti para tu continuares a ter. O que já agora eu acho que tem a sua lógica, estás a ver? Porque a ideia é: se esta pessoa tem alguma probabilidade de ter sucesso, então bora tipo, incentivá-la nesse contexto, não é? Sim, mas às vezes nós temos que garantir que a pessoa quer aceitar, o efeito colateral aceitar é o que lhe estão a que, dar. tipo, há pessoas, não, mas eu não quero. Tipo, mas tem a sua lógica como sociedade, nós fazemos esse estímulo, estás a ver? Porque é tipo, a sociedade precisa de médicos, a sociedade precisa de whatever, estás a ver? Voltamos à medicina, então, tens boas notas, medicina. Mas tens essas coisas. Esse cá é um conceito desatualizado nesta altura do campeonato, mas pronto, podemos falar historicamente disso. É tipo, se há pessoas que conseguem fazer este trabalho que é altamente valorizado, então bora empurrá-las para isso. Quer elas queiram ou não. Depois se elas não quiserem, que digam. Então diz, meu, que não disseste logo? Mesmo que eu não estivesse a ouvir. Certo. Para fechar, então perguntaria como é que se resolve. Lá está. Estas coisas todas que se passam dentro da tua cabeça, eu volto sempre ao mesmo princípio, que é: o primeiro passo é só perceberes que é isso que está a acontecer, conseguires tirar-te disso, da situação, estás a ver? Que é difícil. Isso é no geral, tipo, porque para mim é o que com todas as reações que mexem com emoções, acho que é por aí que tens que ver. Tens que estar na situação e reconheceres: uou, eu estou bem estressada e este gajo está só a falar sobre eu ler um artigo. Estás a ver? Bora lá reconhecer que isto está a ser um bocado parvo. E o ato de tu reconheceres isso vai diminuir sinto que foste bué. A influência que isso. Estou a ler da CUFA outra vez? Bro, tu és vidente. Eu é que escrevi primeiro isso. É assim, o primeiro ponto não foi bem informar sobre a síndrome do impostor. Mas o segundo, foste lá aceitar os seus sentimentos, mas focar-se nos factos. Pode ser? Dás? Porque concordas? No geral, sei lá, passa sempre por tu não validar os teus próprios sentimentos. Quando tu tentas não validar os teus próprios sentimentos, é que eles depois tipo, apoderam-se de ti em termos de estás a ver? Spiraling, espiral, exatamente. Mas tens de dar espaço para eles existirem e depois tipo, ok, vou tripar, ok. Consegues viver dentro disso. Mas alguma dica? Algum conselho? Tenho aqui vários, pessoal, mas eu quero que tu tentes outra vez adivinhar o que é que está aqui. Não, eu não ia por outro. Acho que não vou citar a CUF agora, mas. Não vais conseguir? No que toca a síndrome de impostor. Obviamente que se o teu síndrome de impostor vem de expectativas que tu estás a estabelecer para ti, então devias praticar alguma tipo self-love, não é? Tipo, olha, eu posso falhar, posso ter de
tentar as coisas mais do que uma vez para sair bem. E vais quase ao quinto ponto: ser realista e aceitar que ninguém é perfeito. Exato. Estás lá? É Todas isto? essas coisas, as fitas e tu, influencers. A outra cena é tipo. Há duas aqui que tu não As fazes, pessoas vão ter não fazes expectativas dinheiro. para ti. O que é bué, ok. O que não é ok é quando as expectativas não vão em função do que tu queres fazer com a tua vida. E isso vem, obviamente, que tem que ir primeiro, não é? Mesmo que. Não te estás a dar Mesmo match, que seja mas... mais. Whatever. Primeiro é tens de ter certeza o que é que queres fazer. E depois Ok. isso é fácil. Porque vai bem contra aquilo que vamos falar, não é? Tipo, por mais que as pessoas acreditem em ti e te ponham essa label e acreditam que tens potencial para, o mais fulcral é tu decidir se queres, se o teu potencial é para isso que as outras pessoas acham. Só que também acho que tem que se lhe diga. Tu sabes o que é que queres fazer. Claro. Tem que se Claro. lhe diga. Mas E dá é, trabalho. Mas vale a pena. Acho que todo o episódio sobre a PDA foi sobre isso, sobre não sabemos o que é que queremos É fazer. isso. Já. Escrevam como é que era. Onde é que fazias as folhas de papel com os teus objetivos? Quê? Não escrevias uma folha de papel, os objetivos, não era... PPV. Exatamente, PPV. PPV, discutimos outra vez. Pronto, Pá. Se Mas tiverem estamos a falar sobre o palco da JMJ, ou Se não? o teu síndrome de impostor estiver a ser trigger por pessoas a pôr expectativas, tu vês, espera aí, e vais ao teu PPV, isto não está no meu PPV, portanto podes ir à fava, não vais deixar aqui isso que mexa comigo. Boa, Estás a ver? gostei da ponte. Essa é a minha dica. Vou deixar as últimas dicas então, olha. Acho que uma até vai mais ou menos a contra que tu. Não fazer comparações. Yeah. Já mencionámos isto ao longo do pod hoje. Esta é um pouco. Eu acho que é uma forma saudável de fazer comparações, mas sim. Essa pode ficar para outro, porque comparar-me com outras pessoas é aquilo que mais me destrói. Uau, ok. É dos pontos que mais me destrói. Depois, falar sobre o que sente. Esta não mencionámos. Like a bitch. E por último, só assim mais outras duas, aquelas que tu não fazes. Celebrar os seus sucessos e fazer uma lista dos teus feitos. Ok. Podes fazer isso. Portanto, pessoal, hoje se calhar deixamos estas PTPC. Portanto, saquem do caderno. Primeiro vão fazer um teste, não é? Vão ali ao ponto BR, descobrir se têm ou não um síndrome do impostor. E depois comecem imediatamente a fazer uma lista de tudo que atingiram. Se não conseguirem fazer, honestamente desistam da vida. Não vale a pena, não vão conseguir passar disto. Não conseguirem. E pronto, celebrem aquilo que atingiram, diria. E aí é na boa, errar é humano. Não sei se já ouviram esta. E mais uma vez voltamos ao podcast poucos anos a virar franco. Ainda bem que estamos a fazer este podcast para dizer as verdades que não se ouvem muitas vezes. Por acaso, acho que estamos a acrescentar bastante. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, pessoal, mantenham-se positivos. Força. Muito obrigado por ouvirem. Até ao próximo episódio. Adeus. Até logo.